A gente falou muito de exemplos também, né, Cara, nos nossos bastidores ali. Sim. Acho que é bem interessante trazer isso. Cara, o líder, ele lidera pelo... Não é a palavra batida, né? Liderar pelo exemplo, mas não tem como. E eu falo que o líder, ele tem que... Pra mim é tipo uma relação que um parente tem com um filho ou alguém que lhe ensina. Então, se você é o pai ou a mãe de alguém, dá alguma regra pra pessoa. Então, eu vou dar a regra de, você tem com o filho que ele ajuda em casa lavando a louça e você, o filho ou a filha, e você faz a outra parte. Você passa o aspirador, por exemplo. Só que você fala, todo dia a gente lava a louça e passa o aspirador. Tá bom? Tá bom, temos um contrato aqui. E você é o líder daquela situação. E aí, o filho tá lá, lavando a louça, chegou um dia, ele lavou a louça e você não passou o aspirador. Ele fala, estranho, né? Tipo, o que tá acontecendo? Não faz de novo, fica pulando e fala, eu não vou lavar a louça todo dia. Se o cara que fala pra eu fazer não faz, por que eu vou seguir essa regra? Essa regra ela não é válida. Se ela não é válida pra ele, não é válida pra mim. Pra mim, a liderança, ela é baseada em exemplo de tudo. Exemplo e comportamento do que você fala. Às vezes a pessoa fala assim, vem cá, se você não gostou de alguma coisa, pode falar pra mim, tá tranquilo, a gente conversa. Nossa, que líder aberto, gente boa. Aí você fala assim, Vitor, não gostei de tal coisa. Cara, não quero mais escutar sobre isso. Ih, caramba, falou que eu tava aberto pra falar e agora eu não posso mais, o que tá acontecendo, sabe? Então, você não pode, você tem que fazer exatamente as coisas que você fala para as outras pessoas fazerem e tá de fato aberto a conversar com elas, sabe? Isso é fundamental, velho. Legal, cara. Eu tô reassistindo uma série da Netflix, chama The Last Dance, conta a história do Chicago Bulls, né? Foca bastante no Michael Jordan. E aproveitando aqui, um dos episódios, eles mostram uma característica bem específica do Michael Jordan, em um dado momento da carreira dele, em que eles buscavam o título e não conseguiam. Sempre tinha um adversário que, no final das contas, atrapalhava o resultado. E ele muda o comportamento dele, ele muda a cabeça dele num determinado momento em prol do resultado do time. Então ele começa a fazer muito mais do que ele fazia, né, no treino, muita disciplina, isso, aquilo, onde as pessoas ao redor dele, os outros colegas de equipe, começaram a perceber aquilo ficou evidente, e aí as pessoas se perguntavam, cara, ele já é muito bom, ele é tido como um dos melhores, e isso foi no começo da carreira dele, e mesmo assim esse cara vem aqui, se esforça todo dia e faz 110% do que ele deveria. E aí as pessoas começaram a fazer a mesma coisa, chegar mais cedo, ficar mais tempo no treino, se dedicar mais, e o resultado veio. Eles conquistaram o título e tudo que a gente sabe que aconteceu. Mas é um exemplo, né? Assim, a gente tem que levar o exemplo para as pessoas. Como você falou do pai e do filho, dessa relação, eu acredito muito nisso. Eu acho que funciona perfeitamente como um exemplo de liderança, né? Você, enquanto pai, não vai negligenciar o teu filho. Um exemplo onde, cara, as coisas não deram certo, vai embora, vou colocar outra pessoa no lugar e a gente vê o que vai acontecer. Isso não acontece, né, cara? Não é o tipo de coisa que deveria acontecer. E o exemplo serve para isso, porque você se preocupa de fato com aquela pessoa para que ela faça do jeito certo. E óbvio, aí cabe cada um se atentar a esse detalhe, né? E são as relações humanas, assim, a gente não pode esquecer que, por exemplo, o pai, ele tem uma posição de privilégio em relação ao filho, porque o filho sabe que o pai pode fazer coisas que ele não pode, né? Tipo, ir pra tal lugar, tomar as decisões por si próprio. Sim. Na liderança, é exatamente a mesma coisa. O liderado sabe que o líder tá em alguma reunião que pode mudar a vida do liderado. Então ele sabe que aquela pessoa tem uma posição de privilégio ali. Se ele começa a olhar que ele tá abaixo de alguém que usa seus privilégios pro seu próprio bem, só que eu sou o cara que ajuda esse cara a tá lá, a ganhar o salário dele, a crescer na vida, etc. E esse cara, tipo, ele usa os privilégios dele contra mim, tipo, ele fala pra eu fazer alguma coisa e ele próprio não faz, etc. Cara, eu vou perder a confiança nesse cara daqui a pouco. Com certeza. E aí esse cara, então beleza, ele acha que pode, então eu vou começar a entregar mais ou menos, vamos ver se ele vai poder continuar exercendo os privilégios dele, etc. E ou a pessoa ela não entrega mais ou menos, mas ela sai, ou ela começa a entregar mais ou menos, é saída, e aí pra mim é isso. Às vezes tem líder, que a gente fala, né, que as pessoas saem do trabalho pelo líder no principal, principalmente pelas pesquisas.
nem sempre é só a pessoa se demite. Às vezes o líder ele é ruim e não consegue usar o principal potencial daquela pessoa e ele próprio demite aquela pessoa porque ele não conseguiu achar os principais fatores que façam que aquela pessoa evolua, ou até a pessoa, ele conseguiu fazer ele ruim que aquela pessoa comece a entregar mal. Já vi vários times, principalmente na área de vendas, que fulano não entrega a meta. Tinha o cara que batia sempre a meta, trocou de líder, não entrega mais, ou tinha um cara que não entregava direito, foi para um líder bom e começou a entregar muito, sabe? E às vezes é isso, o líder pode demitir uma pessoa boa, só que ele não sabe que ela é boa porque ele é um mau líder.